A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito no capítulo 10 e o versículo de número 3 do livro de Esther, e diz: Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. A sobrevivência de um povo que estava condenado à morte já foi uma prova inequívoca de que Deus tem o controle de tudo e que Ele conhece bem o coração humano. Ainda havia uma multidão de judeus que não regressara a Jerusalém, mas no meio da multidão Deus enxergou dois corações dispostos a fazer a sua vontade. Esther e Mardoqueu arriscaram suas vidas em favor da vontade de Deus. Quanto vale sua vida? Você daria sua vida por alguém? Aquele que não poupou a sua vida nos deixou o que deve ser a nossa resposta a esses questionamentos. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Marcos 8:35. Jesus não estava falando de uma escolha qualquer, mas de algo que envolve vida ou morte, eternidade ou perdição. Buscar o bem-estar do próximo em detrimento do nosso é andar sobre as pegadas que Jesus nos deixou. Imagine se Esther desse de ombros ao decreto de morte de seu povo, ou se Mardoqueu simplesmente tivesse se prostrado diante de Amã. A coragem da rainha e a fidelidade de Mardoqueu, antes que alcançassem êxito aos olhos humanos, tiveram que alcançar êxito aos olhos de Deus. Percebam que a Bíblia não diz que Mardoqueu se exaltou, mas que o rei exaltou. Esther não se valeu de nada para alcançar o favor do rei, mas o rei a amou. Esther 2:15 e 17. Os verdadeiros filhos de Deus não conquistam destaque neste mundo por méritos próprios, mas pela vivência da verdadeira grandeza. A grandeza de Mardoqueu, assim como a de José e a de Daniel, não foi para favorecimento próprio, mas de seus irmãos na fé. Mardoqueu não considerou preciosa a própria vida, se não fosse para viver para a glória do Senhor. De que valeria dizer que era um judeu que adorava o Deus dos céus e da terra, se curvando diante da perversidade? Mardoqueu sabia a quem servia. E nós, a quem servimos? Cristo disse que quem desse a vida por ele, a encontraria. Ele é o dono da vida. E não somente essa vida que agora existe e daqui a pouco pode acabar, mas a vida eterna. O desejo do Senhor é de engrandecer o seu povo. A genuína grandeza, porém, não está em conquistar pessoas, mas em conquistas dadas por Deus. O livro de Esther nos trouxe muitas lições, mas creio que a maior delas tenha sido a fidelidade, pois assim como dela dependeu a coroa de Esther e a posição privilegiada de Mardoqueu, da fidelidade depende a nossa futura coroação. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Portanto, não ame a sua vida e nem os seus traços de personalidade, mas ame o que a vida de Cristo pode ser em você. Só experimentaremos a verdadeira grandeza quando todos os que nos cercam possam ver Jesus em nós. Portanto, busquemos ao Senhor em fidelidade, amados e amadas.
e ele nos exaltará. Vigiemos e oremos.